Segunda, 28 de abril. Daniel 2. Durante o cativeiro babilônico, por meio de Daniel, Deus apresentou algumas das descrições mais convincentes do relacionamento entre seu povo e os reinos do mundo. Seu povo não era mais autônomo, eles agora estavam colhendo as consequências de suas escolhas. E quem sabe, aprendendo com elas. Ouça Daniel 2, 31 a 35. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente. E a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou, e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Pergunta 2. Esses versos apresentam uma visão panorâmica da história do mundo até o fim. Que verdades aprendemos com essa profecia extraordinária? No fim do século XIX, muitas pessoas estavam exalando uma nova confiança no progresso humano. A Exposição de Paris, em 1900, por exemplo, foi uma notável demonstração de otimismo sobre o futuro. Acreditava-se que, com todos os avanços tecnológicos e científicos, muitos dos piores problemas da humanidade chegariam ao fim. Quando a humanidade entrou no século XX, entre muitos pensadores havia o grande otimismo de que os ideais do iluminismo, como o poder da razão e a capacidade humana de se aperfeiçoar continuamente, inaugurariam uma nova era. No entanto, a Primeira Guerra Mundial destruiu esses sonhos. E, no final do século XX, mais de 200 milhões de pessoas haviam morrido em guerras. Avançamos em tecnologia, mas não no sentido moral. Martin Luther King Jr. disse, abre aspas, temos mísseis teleguiados, mas pessoas desnorteadas. Fecha aspas. Isso é assustador. Muitos estudiosos das profecias observam que os metais de Daniel 2 vão do mais valioso para o menos valioso. Ouro, prata, bronze, ferro e, por último, parte de ferro e parte de barro. Charles Darwin, Karl Marx e outros pensadores do século XIX tentaram nos convencer de que a humanidade está, de alguma forma, progredindo, evoluindo em termos biológicos e sociais. Ainda que a existência humana tenha melhorado em alguns aspectos, quando tentamos vislumbrar o futuro do mundo, observando como ele é governado, é muito difícil ter uma visão otimista de paz, segurança e prosperidade. Ouça Mateus 24, 6 e 7. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Apesar dessas advertências de Jesus, como podemos ser confortados por saber que Ele já nos falou sobre esses sinais?